Olá, gente, sejam bem-vindos. Esse é o nosso segundo vídeo aí da atividade 5 do ensino médio, da Escola Sérgio Ademino Alcântara Filho, referente à etapa 1, unidade 2, capítulo 5, ok? A gente já teve o primeiro momento da atividade falando um pouco sobre as aplicações, né, e cálculos de porcentagem. Esse segundo momento é para a gente falar aí sobre as questões da atividade que falam sobre sequências numéricas, ok? Uma aula bem rápida, bem prática, bem direta, mais para tirar as dúvidas de vocês, né? Para a realização dessas atividades e a respectiva avaliação. Então, a gente fala aí sobre sequências numéricas nessa atividade, tá? No segundo momento. E lembrar que quando a gente fala de sequência numérica, a gente está falando de um conjunto, né, de elementos numéricos que estão organizados e seguem uma regra lógica, né, para a construção desse próprio conjunto. Então, diz aí que na matemática, a sequência numérica ou sucessão numérica corresponde a uma função dentro de um agrupamento de números. Então, a gente tem um conjunto, que é esse agrupamento de números, que obedecem obrigatoriamente essa função. Essa função para a gente vai ver que tem dois tipos de funções aplicadas, tá bom? Então, ele diz que, de tal modo, os elementos agrupados nessa sequência seguem essa regra de sucessão, né? Que existe uma ordem para que esses elementos estejam dispostos nesse conjunto. Então, tem uma classificaçãozinha aí, né? Diz que as sequências numéricas podem ser representadas, né, de forma finita ou infinita. Então, finita é quando a gente consegue identificar quem é o primeiro e quem é o último dos elementos pertencentes a esse conjunto. Então, isso é uma sequência classificada como finita, tá? Ah, professor, mas tem reticências entre dois elementos numéricos, gente. É diferente da sequência infinita, que apresenta a reticência no final do conjunto. Então, esse tipo de sequência da infinita, que começa no 2, no 4, no 6, no 8, mas a gente não sabe quem é o último elemento, representa uma sequência numérica infinita, tá? Então, ela pode ser uma sequência sem limites para a gente. E lembre-se que essas sequências também poderiam ser classificadas como crescentes ou decrescentes. Isso vai de acordo também com a disposição de cada um dos elementos pertencentes a esse conjunto, tá? Então, ele é crescente quando cada elemento é sempre maior do que o anterior, e ela é decrescente quando cada elemento é sempre menor do que o anterior, né? Então, lembrar que essa também é uma classificação referente à disposição dos elementos em sequências numéricas, tá? Então, pode ser finita e infinita, crescente ou decrescente, ok, gente? E aí, a gente falando um pouco sobre os tipos de sequências que eu tenho, eu disse para vocês que seriam dois tipos de sequências, né? Essas sequências podem obedecer a uma lei de formação ou a uma lei de recorrência, tá? As leis, porque ela tem que obedecer para que a gente consiga definir quem são os próximos elementos dessa sequência numérica, desse conjunto. Agora, o que é que diferencia a lei de formação da lei de recorrência? Olha só, fala-se que a lei de formação, ou termo geral, é utilizada para calcular qualquer termo, qualquer um de uma sequência, sem precisar saber dos demais. A gente usa, na verdade, a expressão que representa essa sequência, tá? Então, a lei de formação é uma regra geral para a determinação de qualquer elemento. Ponto. Então, com a lei de formação, a gente consegue encontrar esses elementos um a um, sem precisar saber quem são quaisquer um dos elementos do conjunto. A diferença da lei de formação para a lei de recorrência é que na lei de recorrência, a gente recorre a um dos elementos para saber quem são os demais. Então, ele diz que a lei de recorrência permite calcular qualquer termo de uma sequência a partir dos seus antecessores. Então, por exemplo, para você poder achar o segundo, você precisa saber quem é o primeiro. Para você achar o quinto, você precisa saber quem é o quarto. Então, a grande diferença entre lei de formação e lei de recorrência é que na lei de formação você não precisa saber nenhum dos elementos para determinar qualquer um que seja desse conjunto. Já na lei de recorrência, eu necessito saber um elemento para saber quem é o próximo. Tá? Então, para a gente determinar um elemento na lei de recorrência, eu sempre preciso conhecer aquele elemento que vem antes dele, ok? A gente vai já ver uma aplicação de cada uma dessas situações. Vamos tentar fazer aqui um exemplo para a gente poder diferenciar. Olha só,
Quando eu falo de lei de formação, quer dizer que eu sigo uma regra. Eu vou dizer para vocês que a regra surge da seguinte forma: eu vou dizer que existe um AN, e esse AN é dado pela expressão 3N mais 1. Pronto. Isso é uma chamada lei de formação. Por quê, professor? Se eu seguir essa regra chamada de lei de formação, eu consigo encontrar qualquer conjunto numérico que dispõe os elementos A1, que é o primeiro, A2, que é o segundo, A3, que é o terceiro, A4, que é o quarto elemento, e assim por diante, tá? Então a gente consegue encontrar qualquer elemento desse conjunto numérico, sem precisar saber nenhum deles. Vamos lá, um exemplo. Se eu quisesse saber quem é o terceiro elemento desse conjunto numérico, o terceiro é o A3. Eu nem preciso conhecer o A1, nem o A2, nem o A4. Eu vou direto para o A3. Só que para poder encontrar o A3, olha o que é que eu estou vendo. Eu verifico que no lugar do N que eu tinha anteriormente, a gente vai ter agora o valor respectivo ao elemento que eu quero encontrar. Então, houve uma substituição do valor N pelo valor 3. E a gente vai fazer a mesma substituição na aplicação da fórmula, tá? Então, como é que ficaria? 3 vezes, não era 3 vezes n? Então, agora fica 3 vezes 3, ó. Só que eu vou ter que colocar o mais um no final. Então, isso quer dizer que o meu A3 vai valer quanto? 3 vezes 3 é 9. E 9 mais um é igual a 10. Então, pronto, ó. Isso quer dizer que o terceiro elemento dessa sequência é o número 10. Ah, professor, quer dizer que eu posso achar um número bem maior? Pode, ó. Tu pode achar o 10º elemento. Olha só, o 10º quer dizer que no lugar daquele n que tinha anteriormente, agora aparece um 10. Então, no lugar desse n também vai ter que aparecer um 10. Então, fica 3 vezes 10 mais 1. Só que eu já sei que 3 vezes 10 é 30. E 30 mais 1 é igual a 31. Então, é assim que eu encontro qualquer elemento da sequência sem precisar saber quem são os demais elementos. Isso é lei de formação. Então, como é que ficaria a lei de recorrência? Bem, a lei de recorrência, ela sempre depende de um elemento para que eu possa determinar quem é o próximo. Então, a lei de formação, a lei de recorrência seria algo do tipo: a n é igual a n menos 1 mais 3, por exemplo. Tá? Ó, isso aqui é uma lei de recorrência. Por quê? Para que eu possa determinar os elementos, eu vou ter que dizer primeiro quem é o primeiro elemento, quem é o A1. Eu vou dizer que o A1 é igual a 5. Olha só, a diferença dessa questão para a anterior é que aqui ele já começa dizendo que o primeiro elemento vale 5. Então, preciso saber quem é ele para saber os demais. Se eu quisesse achar o A2, ó, pela aplicação da lei de recorrência, no lugar do N aparecia um 2. Então, aqui ficaria A2 menos 1, eu substituo o N igual a 2, mais 3. Então, se eu quisesse encontrar o segundo termo, que é o A2, 2 menos 1 é A1, mais 3. Só que o A1 a gente já conhece. Quanto é que vale o A1? Que a questão deu? Vale 5. E 5 mais 3 é igual a 8. Pronto. Então, eu só consegui encontrar o segundo termo, dizer que ele é igual a 8, porque eu já conheci o primeiro, que dizia que ele é igual a 5. Então, quer dizer que, professor, que na lei de recorrência, a grande diferença é que eu necessito saber de um elemento para achar quem é o próximo. Na lei de formação, a gente não precisa, a gente usa diretamente a fórmula para determinar todos os elementos necessários, ok, gente? E aí vocês têm uma questãozinha, essa questão não pede para você aplicar a lei de recorrência na lei de formação, pede para você observar os conjuntos numéricos e escrever sempre o último número que está aí representado pela reticência, tá? Olha o exemplo, na primeira, o item A, eu tenho uma sequência que começa com 1, depois vem um 3, depois vem um 5, depois vem um 7, depois vem um 9, depois vem um 11, e ele quer saber quem é o próximo termo. E eu tenho que observar o conjunto, gente, para entender se eu estou somando, se eu estou subtraindo, se eu estou multiplicando, se eu estou dividindo. Então, eu tenho que estar atento a todas as regras matemáticas. Nesse caso, eu observo que de 1 para 3, eu tenho uma distância de 2 unidades. De 3 para 5, também. De 5 para 7, também. Então, se eu estou somando 2 unidades para cada elemento subsequente, essa é a minha regra. É somar 2 para achar o próximo elemento, concordam? Observem que a regra tem que valer para todos os elementos.
Então, se eu quero encontrar o elemento que vem depois do 11, eu somo 11 mais 2, que dá igual a 13. Ah, professor, quer dizer que então tenho sempre que somar mais 2? Não, gente. Prestem atenção que cada sequência dessas tem uma regra diferente. Às vezes é soma, às vezes é subtração, às vezes é multiplicação, às vezes é divisão. E pode valer para qualquer valor numérico, seja positivo, seja negativo, seja inteiro, seja fracionário, ok? Fiquem atentos para determinar quais são as sequências numéricas que faltam para completar cada conjunto. Então, ele fala aí sobre a aplicação, né, que a gente já viu, sobre lei de formação, sobre a lei de recorrência, a gente já conseguiu diferenciar as duas, né? E aí a gente tem a segunda questãozinha que pede para você completar a tabela de acordo com a construção das figuras. Olha só, diz que a figura 1 é uma formação dada por 3 flores, a formação 2 por 5 flores, a formação 3 por 7 flores, a formação 4 por 9 flores. Ele quer saber quantas flores serão necessárias para fazer a formação 6. Então, vocês tinham que encontrar a formação 5 e o que a questão está pedindo, que é a formação 6. Lembrando que a quantidade de flores está aumentando gradativamente. Então, a gente tem que observar qual é a regra de ampliação para essa quantidade de flores, tá? E aí ele pede no segundo item, no item B, apenas para você completar as colunas. Olha só, formação 3, eu já sei, ó. Formação 3 são 7 flores. Formação 4 eu também já sei, são 9. Formação 5, você encontrou. Formação 6 também encontrou. Aí ele pede para você achar a formação 7 e a formação 10, tá bom? Então, completem essa tabelinha de acordo com a quantidade de flores que aparecem em cada uma das sequências. Terceira questão, pede para você observar a lei de formação de cada um dos conjuntos e determinar os 3 próximos números de cada sequência. Então, a primeira a gente tem 0, 5, 10, 15, 20. Quem são os próximos 3 números que aparecem? Tá? Então, determine no item A os 3 próximos números. No item B, ele pede para você somar os 2 últimos números que estão faltando. Então, ó, depois do 10 vai vir um número, depois desse número que você encontrou vem outro. Você vai pegar esses 2 elementos numéricos e vai somar os 2, ok? Então, também só prestar atenção na questão da sequência numérica, na lei de formação de cada uma delas. Que uma questãozinha 4 também, que usa uma regra, né, uma lei de formação para determinar os elementos, igual a gente fez lá no exemplo anterior. Só que ao invés de chamar de azinho, aqui ele chama de T. Então, você vai buscar quem? Os 10 primeiros termos. Então, ele quer o T1, o T2, o T3, até a gente chegar ao T3, até chegar ao T10, ok? Ah, professor, como é que eu acho esses termos? Gente, o termo 1 é o primeiro termo. Termo 1, vocês estão observando que no lugar do N apareceu 1, então aqui também no lugar do N vai aparecer um 1. Então fica 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 é igual a 3. Pronto, então o primeiro termo da sequência é 3. Use a mesma fórmula para achar o T2, depois para achar o T3, até o T10, ok? O item B, do mesmo jeito, só que a regra lá é diferente, né? Eu tenho Tn igual a 3n menos 1. Então, se eu quiser achar o T1, fica 3 vezes 1 menos 1. E 2 menos 1, perdão, 3, né? Menos 1 é igual a 2. Então, eu já sei que o primeiro elemento da segunda sequência começa com 2. Então, vocês vão achar o T2, o T3 e assim por diante, ok? Questão 5, também só entender a lógica de cada uma das sequências e completá-las, sempre observando as regras de formação de cada uma das sequências numéricas. Então, gente, essa aula é bem mais curta, então é uma aulazinha rápida, conteúdo mais simples. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Qualquer coisa, vocês sabem que vocês têm os professores presentes em sala de aula. Sucesso na atividade e na avaliação, ok? Bons estudos e até mais.